Se você tem uma casa térrea e o seu sonho é reformar e fazer um novo pavimento, criar uma área lá em cima, fazer uma churrasqueira, um espaço de lazer, mas amor, o seu lugar é nesse vídeo aqui que vai ter um monte de informação muito importante para você que tem isso como um sonho. Pode ser que eu estrague o seu sonho no vídeo de hoje, mas pode ser também que eu traga para você a solução da sua vida. Você vai ter que ficar até o final do vídeo para descobrir. Esta foi exatamente a situação em que estavam os nossos clientes quando eles chegaram até nós. Gente, é o seguinte, a gente tem uma casa geminada de um pavimento e a gente queria muito fazer uma área de lazer na parte de cima. Pode? Não sei, tem que falar com o engenheiro. Aí a gente passou o contato do Daniel Matos, nosso parceirão, que já aparece aqui no canal há um tempão. Aí o Daniel foi lá, fez uma visita técnica, fez uma análise estrutural e emitiu um laudo que dizia: pode, porém não pode ter uma nova laje em cima. A estrutura não resiste a uma nova laje. A gente pode criar uma estrutura de churrasqueira, mas a cobertura não pode ser uma nova laje. E aí a gente foi fazer exatamente isso. O projeto que a gente vai te apresentar hoje é de uma churrasqueira, um espaço de lazer, tem sauna, tem spa, tem lavabo, tem sala de música e uma cobertura com um telhado com telha termoacústica, que é uma telha mais leve, e toda uma estrutura metálica para que a gente tivesse a solução mais leve possível. Isso tudo por quê? Porque ainda que você vai ver junto comigo na visita que fizemos, repara, ainda que essa estrutura metálica seja super pesada, que a gente tenha feito uma baita cobertura, uma intervenção super grande, ainda assim, essa estrutura metálica com telhas de termoacústica, que é a telha que tem isopor no meio, gente. Ela é leve, é uma telha leve. Ainda que a gente tenha uma baita estrutura, isso não se compara ao peso de uma laje de concreto. Mesmo que seja uma laje pré-moldada, mais leve, que também tem isopor entre as vigotas da laje. Quando a gente joga o concreto em cima e faz a concretagem da laje, isso fica muito pesado. E aí, o que acontece se você insistir em fazer um negócio desse, mesmo que você tenha um laudo do engenheiro dizendo que não pode? Sua casa pode ruir, sua casa pode cair. E você não quer isso, né? Hoje eu fui na obra e levei a tiracolo a Alicinha para mostrar para vocês. E aí eu quero contar para vocês vários detalhes que eu contei para Alice lá na obra e que a galera tava trabalhando, não tinha como eu gravar o áudio lá com vocês. Então a ideia é a seguinte, vou te contar tudo aqui. Então pega a pipoca e vambora. Vamos começar falando de como é que chega lá em cima. Esse era um dos principais pontos, aliás, um dos primeiros pontos que eu conversei com os clientes no dia que eu fui lá fazer o levantamento. A gente tinha que subir. E a gente tinha que criar uma escada na sala. A gente então fez o projeto da escada, calculou para ter certeza que a escada ia caber no espaço e na obra a gente fez um corte na laje. A gente não, meus anjos, Fernando Filho da Bose Bento, engenheiro, que estava com todo o cálculo estrutural do Daniel Matos, engenheiro calculista. Então, assim, toda essa obra teve o trabalho de arquitetura e o trabalho de engenharia, porque não é uma obra simples. Quando a gente vai ter intervenção na estrutura, a gente precisa de cuidado. Então a gente teve o corte da laje para a gente poder fazer essa escada e chegar lá em cima. Outra coisa muito interessante, lá nas primeiras visitas que eu fiz à obra, o Fernando me falou que a gente tinha uma viga invertida. O que é uma viga invertida? É esse mondrongo que tem aí, ó, no meio da laje, repara. Essa viga, ela tá sustentando a estrutura do pavimento de baixo, só que ela foi feita da laje para cima. Essa é uma solução que muitas vezes a gente usa para evitar ver a viga na parte de baixo. E a gente não podia demolir, obviamente. Então, o que precisava acontecer? Precisava haver um enchimento nessa laje para a gente não ter um degrau no meio do ambiente. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode fazer um enchimento de tijolo, por exemplo, tacar ali um monte de argamassa. Por quê? Porque tijolo, argamassa, tudo isso é carga, tudo isso é peso em cima da laje. Então, todo o contrapiso que você está vendo aí foi feito em cima de 20 centímetros de isopor. Esse mesmo isopor que eu estou segurando aí, que estava sendo feito o enchimento do spa, já já eu chego lá,
foi usado para a gente fazer subir o contrapiso e a gente conseguir estruturar toda a casa dali para cima, ou melhor, toda a área de lazer dali para cima. Outra coisa, a escada é metálica. Por quê? Porque embora a escada metálica seja mais cara do que uma escada de concreto, a escada metálica chega, é instalada e está pronta para ser usada. Quando a gente faz uma escada de concreto, precisa fazer a forma, precisa fazer o concreto e precisa esperar 28 dias para o concreto curar. Nesse meio tempo, não dá para ficar usando a escada. Então a gente precisava que fosse uma peça que fosse montada o mais rápido possível. Não é que foi de um dia para o outro, tá? Só para ficar clara essa informação, senão o Fernando lá da Boss Bento vai falar assim, Mira, está caluniando a minha gestão de obra na internet. Aliás, a Boss Bento tem canal no YouTube, tem diário de obra, vou colocar o link do canal deles aqui para vocês acompanharem o trabalho da Boss Bento. A escada não está finalizada, quando tiver finalizada a gente volta, vai ter guarda-corpo de vidro, piso de porcelanato, a gente depois volta e mostra tudo direitinho pra você. Na hora que a gente sobe, tem duas coisas muito interessantes. A gente tem um depósito e a gente tem uma sala de música. Porque é uma família talentosa, entendeu? Até violoncelo tem, gente. Então a gente precisava fazer um espaço que eles pudessem usar, pudessem tocar sem o quê? Sem enlouquecer o vizinho, porque é casa geminada. Casa geminada é aquela que a parede da sua casa é a parede do vizinho também. Entendeu? Então, o que a gente fez? No projeto, a gente já previu que a sala ia ter isolamento acústico e, na obra, o Fernando garantiu que a gente ia ter esse tratamento. Como que é esse tratamento? A parede que é construída entre a área de lazer e o vizinho recebeu isopor também. Todas as paredes de drywall que a gente tem, que no caso são todas são três, né? Que vão formar a salinha. Essas paredes receberam a lã de rocha. É aquela lã que é usada justamente para tratamento térmico e acústico de soluções em drywall. Então a gente tem gesso acartonado e aqui no meio toda a lã. Tanto é que lá dentro, meu anjo, a Alice estava até querendo gravar lá. Porque o áudio lá, o negócio vazio, sem revestimento, sem o revestimento acústico que a gente vai colocar, já estava uma delícia. Imagina quando tiver o revestimento acústico e a sala estiver assim, bonita desse jeito, igual tá na maquete. Mas não só de música vive essa família festeira. Essa é uma família festeira que vive de quê? Vive de um churrasco, vive de uma pizza, vive de juntar as pessoas em volta do fogão a lenha. Então isso tudo a gente tem também no espaço. E aí a gente veio para uma solução que eu fiquei muito orgulhosa quando a gente criou. A gente tem uma casa geminada que no centro da casa tinha alguns postos de ventilação. Em um dos quartos, que não tem janela porque a casa é geminada, a gente tinha uma ventilação, como se fosse um jardim de inverno. E essa ventilação ventilava para onde? Para o telhado, que a gente tirou, que a gente destruiu. Como é que faz? Deixa o ambiente agora sem ventilação lá embaixo? Nada disso. A gente manteve essa torre de ventilação e ela passa a ser a base da nossa mesa. A gente tem um acabamento que nas laterais vai ser cobogó, para que continue a ventilação acontecendo, e na parte de cima a gente vai ter um vidro, então vai dar para sentar ali em torno de 8 a 9 pessoas em volta dessa mesa, enquanto o churrasco está acontecendo, a pizza está acontecendo. Eu falei que a família é festeira? Então, primeira coisa que eles me falaram assim, Mira, a gente queria assim 30 pessoas lá em cima. Aí eu perguntei, 30 pessoas sentadas? Aí eles disseram, sim, 30 pessoas sentadas. Aí eu, será que a gente pode distribuir assim um do ladinho do outro para ver se cabe as 30 pessoas? Que a mesa mesmo não vai caber. Não vamos conseguir colocar espaço para todo mundo sentado em volta de uma mesa. Então o que a gente fez foi criar esse grande banco, só que no meio do banco a gente também tem a ventilação de outro ambiente que está acontecendo embaixo. Então a gente partiu do posicionamento existente dessas ventilações para a gente criar soluções aqui em cima que resolvessem, não diminuíssem a ventilação, não reduzissem a ventilação, embora a iluminação tenha reduzido um pouco, porque a gente criou uma cobertura lá em cima, antes era aberto, e aí agora a gente tem a ventilação acontecendo, embora o ambiente lá embaixo tenha ficado um pouquinho mais escuro. Tava explicando para Alice toda a nossa estrutura do telhado, que foi calculada por um engenheiro calculista, Daniel, já falei o nome dele aqui hoje. Então assim, não é a gente que faz sozinho, gente. Eu sei criar o espaço, mas dizer exatamente a dimensão da estrutura, o caimento dessa estrutura, o posicionamento da calha, tudo isso,
o engenheiro calculista colocou. Até porque a gente tinha caixa d'água, então tinha a carga da caixa d'água que precisava acontecer e ela ficou em cima da sauna. A gente tinha os equipamentos de ar-condicionado, porque vários ambientes têm ar-condicionado, então lá em cima a gente também tem o espaço das condensadoras. Tudo isso está dentro do cálculo do telhado que precisa resistir também a essas cargas. Tem toda a parte da calha, porque a gente vê esse caimento do telhado e a água da chuva corre para onde? Para essa grande calha que a gente tem toda a lateral, e aí essa água vai ser recolhida na ponta do telhado e aí vai ser jogada na tubulação de águas pluviais. A gente ainda tá com o ambiente um pouco escuro, então essa área que você tá vendo aí, ó, é churrasqueira, bancada, a gente vai ter ainda marcenaria, armário em cima, armário embaixo, e a gente vai ter um baita de um teto de vidro em cima do spa. Então eu tava explicando pra Alice aí, ó, que toda essa área vai receber um teto de vidro. Então a gente vai ter muita iluminação, então não vai ficar escurinho assim como você tá vendo, vai ficar muito mais claro. Isso tudo acontecendo em cima do spa, que é o que o pessoal tava trabalhando aí. Mais uma vez, fazendo todo o enchimento que vai ficar em volta do spa em EPS, que é esse isopor, para que a gente não tenha sobrecarga na estrutura, e aí com isso a gente consegue fazer a instalação do spa, que deve acontecer aí ao longo dos próximos dias. Pelo que eu tava conversando ali com a equipe, talvez mais uns 10 dias o spa tá pronto, tá instalado, e a gente pode voltar e mostrar as coisas com acabamento bem mais encaminhado. Então, para isso, você tem que colocar aqui nos comentários o que você quer ver, o que você ficou com dúvida, o que... Não, peraí, não ficou claro, Emira, isso aí você volta lá e explica pra gente novamente. E mais, os tapumes que você tá vendo aí também não vão ficar aí, obviamente, então a gente vai ter mais luz entrando nessa lateral. Por quê? Porque a gente vai ter cobogó nesse espaço. O cobogó, inclusive, já tava lá, cobogó da Munó, que a gente ama, marca parceira do Estúdio M4. Então, em breve também a gente vai ter uma linda parede de cobogó, que vai garantir uma boa ventilação nesse espaço. Outra coisa que vai garantir um conforto térmico nesse espaço, além dessa ventilação pelo cobogó, a ventilação cruzada que a gente vai ter lá desde a entrada até o cobogó, é a telha, que eu falei pra você, ela é termoacústica, ela tem isopor dentro. A gente usou só por causa do peso? A gente usou por quê? Porque essa telha tem um acabamento na parte de baixo, ela vai ficar exposta, não vai ter forro aí. A gente vai ver esse acabamento. Ainda vai receber pintura na parte metálica, ela tem um adesivo que precisa ser retirado para ficar com o acabamento bonitinho, mas é esse o acabamento que a gente vai ver na parte de baixo. E ela tem um isopor e, portanto, ela tem uma inércia térmica, ou seja, ela não deixa o calor passar. Ela tem uma inércia térmica grande, ou seja, ela não deixa o calor passar. O calor fica ali tentando atravessar o isopor e na hora que ele consegue atravessar, meu amor, já é tarde de noite já, e já tá bem fresquinho. Essa é mais ou menos a lógica da telha termoacústica. Então ela tem essa estrutura que faz com que a gente tenha um controle acústico também interessante, tanto de barulho, de gritaria, de música e tal, como também um barulho de chuva, por exemplo. Se está chovendo, é uma telha que controla bem esse barulho. Então, num dia de chuva, não vai ficar lá em cima aquela zoada, enlouquecedora, sabe, da chuva batendo na telha. Então, esse é um ponto muito importante para a gente ter escolhido essa solução. Outra coisa, a telha termoacústica tem uma inclinação baixinha. A gente consegue que essa telha não precise de muita inclinação para a água escorrer. Se precisasse de muita inclinação, esse pé direito que já está alto teria que ficar ainda mais alto. Então a gente tem uma inclinação mais baixinha, com isso a gente não tem uma diferença tão grande de pé direito de um lado para o outro. E aí a gente tem o caimento dentro daquilo que é a norma que aquela telha pede. A gente acompanhou o finalzinho aí do fechamento do isopor, então eles terminam de encher toda essa parte de baixo e encher literalmente. Então eles têm que... Cada buraquinho dessa área precisa ser tampada com isopor, e não é botar um isopor e aí ele ficar fofo embaixo, não. O isopor tem que ir até lá embaixo, tem que estar muito firme. O isopor é muito mais denso, não é um isopor escolar, tá, querido? É um isopor, é um EPS, ele é muito mais denso. Mas aí a gente precisa que ele esteja muito bem estruturado, porque se ele tiver fofo, se ele estiver tampando a parte de cima e tiver um buraco embaixo, na hora que fizer o assentamento do porcelanato, o que vai acontecer? Vai ficar fofo também, oco, e aí o porcelanato vai descolar. Então a gente tem que ter uma base, ainda que levíssima, porque é isopor, muito firme. Ela precisa estar muito bem preenchida para inserir o spa e depois vir com todo o acabamento de porcelanato amadeirado que a gente vai ter em volta para dar essa sensação bem de spa, que aí sobe e a gente vai ter a sauna e a gente tem um banheiro. Esse banheiro vai ficar muito legal, tá com uma solução bem ousada, mas eu não vou falar dela hoje. Vou deixar para falar quando tiver tudo pronto por lá. Ou seja, meu anjo, pode fazer um novo pavimento na sua casa? Não sei.
tem que ir lá chamar um engenheiro para ele fazer essa análise. Pode criar uma outra laje na sua casa? Também não sei. Isso precisa ter sido, de fato, atestado por um engenheiro. E pode ser que, dependendo da situação da sua casa, ele nem consiga avaliar isso. Por sorte, a gente tinha na estrutura do telhado algumas esperas de ferragem que nos mostravam qual era a estrutura que o pilar tinha, e aí os pilares todos. E aí, com isso, o Daniel conseguiu fazer os cálculos e garantir que era possível fazer uma nova estrutura com essas condições que ele passou pra gente, de não ter laje, de ter uma estrutura leve, o mais leve que a gente conseguisse. Então, por isso as paredes de drywall, por isso a estrutura metálica, por isso a telha termoacústica. Detalhe importante. E Mira, você tá que fala aí da estrutura, não sei o que lá, e botou um spa. O spa, só ele sozinho, que é 4.000 litros. Não sei se é isso tudo, não, deve ser 2.000 litros. 2.000 litros d'água, 2.000 quilos na laje, tá de conversinha. Tudo minimamente calculado. O spa está exatamente no local onde era anteriormente a caixa d'água. Em que a gente já tinha o quê? A laje preparada para a caixa d'água, que é exatamente o quê? A mesma quantidade de quilos, com a mesma quantidade de água. Então, a gente colocou o spa no mesmo lugar que a gente tinha anteriormente a caixa d'água, que garante que a gente tem uma estrutura ali. Se o spa, se a gente quisesse inverter tudo, jogar a sala de música lá no final, trazer o spa aqui para frente, dava? Não dava. Esse layout que a gente fez, em que a gente chega pelo depósito e sala de música, ele só existe porque era isso que a gente tinha no espaço. A gente não podia inverter as soluções. O layout foi praticamente dado já do começo. A gente já sabia que tinha que ser isso, não tinha como a gente inverter muita coisa. Então, meu amor, se você quer fazer uma ampliação na sua casa, a primeira coisa que você pode ter certeza absoluta é que você precisa de profissionais habilitados. Contrate um engenheiro civil e um estúdio M4. Como faz para contratar? Aí, Mira, não sei. Tem um link do nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Você clica lá, manda uma mensagem pra gente que a gente bate um papo, beleza? Segunda coisa que você precisa fazer, se inscrever no canal. Se você se inscrever no canal, eu confirmo. Se cada pessoa que mandou mensagem no WhatsApp, você tá inscrito no canal. Se não tá inscrito no canal, eu falo pra gente, pra dificultar. Mentira! Mentira! Eu falo porque é pra deixar mais caro o orçamento. Mentira, sou eu que faço orçamento. Tô de brincadeirinha com você, gente. Ai, porque é tão sério. O que mais que você quer ver desse espaço? Me fala aqui, porque na próxima vez que a gente for já vai estar tudo praticamente pronto. E aí eu mostro pra você acabamento, cobogó, churrasqueira, banheiro, sal, tananá. Coloca aí que eu quero saber o que você quer ver. Por hoje é só, até a próxima. Tchau. Tchau!